Já estamos no ar, em cadeia com as rádios Band FM, Ativa FM de Eunápolis, Nativa FM de Porto Seguro, em rede Eldorado de Rádios, Porto Seguro, Itamaraju, Teixeira de Freitas, rede Eldorado de Rádios, Porto Seguro, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Três Corações FM e Abrolhos FM de Mucuri, Sistema Atual, Rádio Caraípe, Teixeira de Freitas, Santa Cruz Cabralha e Itapetinga, TV Eldorado de Teixeira de Freitas, Proeves FM em Itabuna, 104.9, Rádio Sem Fronteiras Web, Rádio Três Corações em Itabatã, Teixeira de Freitas, FM 97.5. Governador Jerônimo Rodrigues, bem-vindo mais uma vez ao extremo sul da Bahia para a agenda importante nesta terça-feira, 12 de maio, aniversário de 38 anos de Eunápolis. Estamos falando em rede, né, de geração de TV Porto Seguro, segunda cadeia em emissoras de rádios da região, como já citado. Governador Jerônimo Rodrigues, ontem à noite, o senhor recebeu uma justa série de homenagens na Câmara de Vereadores de Eunápolis. Gostaria que o senhor falasse para nós desse importante reconhecimento de nossa cidade, a sua visita e o seu trabalho. Muito bom dia a você, a esse grupo de rádios que agora compõe essa rede. Saudar a TV Porto Seguro. TV Porto, muito obrigado pela cobertura. E hoje eu quero iniciar, além de dar um bom dia aqui nos estúdios montados aqui, eu quero mandar um abraço especial para toda a população eunapolitana, que hoje, no dia 12, seu dia, celebra mais um ano de emancipação política. E ontem à noite, na Câmara de Vereadores, eu quero parabenizar todos os vereadores e vereadoras, a população que esteve presente, para a celebração de um ato cívico, quando 45 pessoas se colocaram como colaboradores desse desenvolvimento e foram homenageados pela Câmara. Dentre eles, eu me sinto representado, tanto pelo título de cidadão eunapolitano. Eu saio daqui, volto hoje com um registro, um novo registro civil, como cidadão eunapolitano, mas também a partir de uma comenda promovida pelo Executivo. Quero saudar aqui e abraçar o prefeito desta cidade, a primeira-dama, Cláudia, o prefeito Robério, deputada Cláudia, pelo título de cidadão, de comendador da comenda 12 de maio. Quero agradecer essa oportunidade, sair daqui com essas homenagens, rendo os meus agradecimentos a todos vocês, inclusive um conjunto de outras pessoas que receberam esse título, e faço isso com a palavra que deixei ontem à Câmara de Vereadores, que um povo, uma comunidade não se faz sem sua história. Governador Jerônimo, a agenda de hoje em Eunápolis, governador, quais as boas notícias que o senhor traz para a região? Na área de educação, por exemplo, a expansão das escolas de tempo integral é uma das marcas da gestão Jerônimo Rodrigues. Estamos falando aí de mais de 700 escolas novas ou reformadas em todo o estado. Como essa iniciativa está transformando a realidade educacional e social dos jovens baianos, e qual o impacto no aprendizado e na redução da nossa juventude, governador? Olha, ontem à noite, além da agenda na Câmara de Vereadores, pude participar à noite no Estádio Municipal de um show, uma parte de um show, ainda pude lá prestigiar o evento, praça lotada, uma festa de paz e tranquilidade, pude observar isso, uma multidão dentro do estádio, mas ao mesmo lado a segurança e a paz andando com tranquilidade. Quero parabenizar aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a organização das festividades. E agora pela manhã, essa agenda que você trata aí é uma agenda
Primeiro tem um ato cívico agora, às 8 nós estaremos inaugurando, com investimentos da Prefeitura Municipal, uma nova sede da Secretaria de Saúde do município. Lá nós haveremos de fazer um ato cívico, hasteamento de bandeira, e nesse ato ali também quero agradecer as emendas da deputada Cláudia Oliveira, está trazendo um automóvel TFD, um automóvel administrativo, uma ambulância e um trator. Então, um pacote de emendas da deputada para fortalecer tanto a área da saúde quanto a área da agricultura, da limpeza pública. E logo na sequência, o prefeito promoverá uma rodada de visitas, uma delas que eu acho muito especial, que é justamente a visita às obras de um conjunto Minha Casa Minha Vida. Esse conjunto de casas que nós vamos visitar, quase 500 casas, no Brasil inteiro, ele ficou parado durante 6 anos, sem nenhuma casa nova. Aqui na Bahia, por exemplo, nós tivemos um prejuízo grande, porque as obras que estavam a todo vapor no governo da presidenta Dilma chegou a ser paralisado. E nós tivemos que botar dinheiro novo junto com o governo do federal do presidente Lula para que nós tivéssemos a possibilidade de fazer entregas em um conjunto de unidades habitacionais. E essa, nós recentemente foi dada ordem de serviço e eu espero que a gente possa fazer uma visita às obras. Na sequência, o prefeito também entregará a este município uma nova usina de asfalto, também estarei fazendo a visita. Depois nós iremos entregar uma escola. É uma escola de tempo integral. Nós estamos fazendo isso durante todo esse período, esses últimos 3 anos, só de escolas novas nesse padrão, novas. Nós estamos falando de 112, 115 escolas já entregues. E nós temos desse modelo que vamos fazer hoje aqui em Eunápolis, que é uma escola que tem um terreno bom, tem um prédio adequado, e nós investimos, nesse caso aí, mais de 20 milhões para darmos conta de entregarmos uma escola contendo salas com ar-condicionado. É uma escola que tem laboratórios, tem teatro, restaurante, quadra coberta, campo society. Esse é um padrão de escolas que, ao nosso ver, dá as condições de a gente oferecer a chamada escola a tempo integral. E o que é isso? É o estudante, o jovem, chegar por volta de 7, 7h30, ir no restaurante, tomar um café, para poder ir para a sala de aula. Em alguns casos, eles chegam, vão para a sala de aula, e às 8h30, 9h, voltam ao restaurante, tomam um café fortalecido, para garantir que chegue até meio-dia sem qualquer tipo de desatenção por conta de fome. O estudante aprende mais, mas durante a manhã ele vai para um laboratório, tem aulas práticas, ele tem aulas na sala de aula, recebendo o conteúdo que o professor prepara para ele. Meio-dia ele almoça no restaurante e à tarde quem está nesse regime de tempo integral pode fazer aquilo que a gente fazia em casa, chamado dever de casa. Nem sempre esses estudantes conseguem chegar em casa e ter um local adequado para poder centrar, se concentrar, ter uma sala decente, uma mesa decente e, às vezes, o próprio acompanhamento. Nem sempre o pai ou a mãe podem estar ali ao lado dele, ajudando ele a fazer aquele exercício, porque ele está trabalhando, está com outra função. E, às vezes, porque não tem mais o conhecimento daquele conteúdo. Então, ele ficando na escola, depois de um almoço, ele vai se encontrar com os professores, com os monitores, com os colegas e melhora a aprendizagem. Então, a escola de tempo integral é para melhorar a aprendizagem. Mas, além disso, serve também para protegê-lo. Então, nós iremos fazer essa entrega dessa escola de tempo integral. Eles já estão usando a escola e vamos plantar uma árvore, fazer a inauguração, descerrar a placa. Depois, nós voltaremos para o palco, onde nós iremos fazer um ato. Aí nós temos atos de autorização. Por exemplo, eu vou autorizar aqui hoje, vou dar 2 exemplos. Um deles é o anel de contorno, que nós estamos chamando aqui de... do bairro Arnaldão. Nós vamos retirar um fluxo, facilitando a mobilidade dentro de Eunápolis. Esse foi um pedido, um projeto que nós, desde que o prefeito se preparou para
fazer o seu programa de governo, que ele colocou como uma missão. Nós estamos falando de um investimento aí de 13 milhões de reais, mas vamos dar conta de melhorar o fluxo da cidade, fazer acesso a um bairro importante. Além disso, eu estaria autorizando ao Detran a fazer a sinalização vertical e horizontal neste município, o que dá uma modernidade, facilita a mobilidade e garante que a cidade se apareça como uma cidade moderna. Governador, na área de saúde, a saúde no interior é uma prioridade do governador Jerônimo, com a construção de novos hospitais regionais, policlínicas e a otimização da Central Estadual de Regulação, ajudam a solucionar o acesso a milhares de pessoas aos serviços de urgências 24 horas? Isso é uma pergunta. E como o governo está garantindo que o atendimento especializado chegue a 417 municípios, reduzindo filas e salvando vidas? Olha, é sempre tudo, posso dizer assim, dentro de um conceito que nós entendemos que é fundamental a gente poder agir na saúde. Deu o exemplo recente aqui agora, você que está me ouvindo, da entrega de uma escola de tempo integral. A escola de tempo integral é do ensino médio, chamado 2º grau. Nós estamos colocando escola, professores bem remunerados. Hoje, por exemplo, foi publicado no Diário Oficial um reajuste salarial para os professores e servidores públicos. E nós entendemos que para um profissional trabalhar bem, ele precisa das condições de trabalho. Quando eu falei que a escola de tempo integral ela funciona adequado para os estudantes poderem ter um local de bom acesso, para os professores e para os diretores também. Eu sou professor. E quando eu chego numa sala de aula que hoje a gente entrega na escola, realmente a gente se sente prazeroso. Não é aquela sala de aula apertada, com muito calor, abafado, que a gente suava mais do que os estudantes e vice-versa. Então, acaba prejudicando o processo de aprendizagem. Então, nós estamos fazendo a parte nossa na educação. Mas é preciso que a rede municipal ela também dê conta. Porque, senão, nós vamos preparar uma escola adequada para o menino do 2º grau, do ensino médio, mas ele não vai vir com conteúdo bom para poder avançar nos estudos. Então, tem um sistema na educação que precisa que a base dos estudantes seja feita adequadamente. E por isso que a gente estende a mão aos professores, aos prefeitos. É fundamental que os estudantes cheguem bem alfabetizados, bem preparados, e para isso é preciso que o prefeito, as prefeituras assumam a sua responsabilidade. E eu tenho dado sempre o braço estendido para que a educação comece desde lá, o alicerce, a raiz, que é a idade certa a ser alfabetizada. Dentro da lei federal, toda criança tem que chegar aos 7 anos, sabendo a ler, escrever e fazendo as operações mínimas de matemática. 7 anos. Se a criança perde aquele tempo, ele pode recuperar, não é com 7, é com 8, é com 9, nunca é tarde para aprender. Mas já atrapalha o andamento dele e da rede seguinte. Portanto, se isso acontece para a educação, também acontece com mais força, porque nós temos um sistema único de saúde, que é o SUS, que estabelece dizendo, olha, à União cabe isso, ao Estado cabe isso e ao município cabe isso. É um sistema igual o corpo nosso. Nosso corpo é assim. O estômago, o coração, o intestino, o fígado, cada um tem uma função dentro do nosso organismo. Se uma peça dessa não andar bem, pode estragar o funcionamento do corpo complexo. Assim também a saúde. Se a gente tiver dificuldade de que um dos sistemas da saúde, se o município não fizer atenção básica, por exemplo, se chega no município e não tem um posto de saúde, uma UBS, uma UPA, uma policlínica, um hospital municipal, para fazer aqueles exames mais simples, o que é que acontece? Qualquer dor que a pessoa sinta, ele vai procurar um hospital de alta complexidade. Então, nós temos hoje um exercício, um esforço sendo feito em parceria com o presidente Lula, em parceria com os prefeitos, em parceria com o sistema privado, de termos, neste caso, a oferta de exames, de cirurgias, de acompanhamento em toda a Bahia.
Se você pegar o mapa da Bahia hoje aqui e abrir o mapa, você vai encontrar hospitais sendo construídos ou em atendimento em todos os cantos da Bahia, oferecendo, inclusive, tratamento e acompanhamento para os cuidados com o coração, com câncer, problemas, podemos dizer assim, como é chamado, de alta complexidade. Então, esse sistema funciona de uma forma muito adequada e eu espero que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar. Não quer dizer que a gente tenha hospital por toda parte, que as coisas estão resolvidas, não é bem assim. Nós temos na história do Brasil, um déficit muito grande de pessoas que não fazem exames, que não fazem cirurgias, e por isso a gente precisa fortalecer esse sistema e assim a gente poder garantir que cada baiano, que cada baiana, quando precisa de um tipo de serviço, possa ser amparado. Estamos entrevistando o governador Jerônimo Rodrigues para uma rede de rádios do extremo sul da Bahia, que são as rádios Band FM, Ativa FM em Eunápolis, Nativa FM de Porto Seguro, Rede Eldorado de rádios Porto Seguro, Itamaraju, Teixeira de Freitas. Também o Sistema Atual, Rádio Caraípe, Teixeira de Freitas, Santa Cruz Cabralha e Itapetinga. A TV Eldorado de Teixeira de Freitas, Proeves FM em Itabuna, 104.9, Rádios Semfronteiras.com.br e Rádio Três Corações em Itabatã, Teixeira de Freitas, FM 97.5. A propósito, eu sou o J. Bastos, da Band FM e da Nativa FM e Ativa FM. Governador Jerônimo, vamos falar sobre segurança pública, que, ao meu ver, se faz com investimento e planejamento, como o aporte histórico que inclui novas viaturas, equipamentos e a convocação de policiais, quais os principais resultados práticos na queda de índices de criminalidade na seção de segurança da população baiana, governador Jerônimo Rodrigues. Jota, a segurança pública é um tema que é de responsabilidade nossa do Estado. Nós nunca nos furtamos a enfrentar esse assunto com muita seriedade, mas é um tema que não é apenas da Bahia nem do Brasil. Hoje, por exemplo, o presidente Lula estará em Brasília lançando um pacote de ações voltada para a segurança pública. E o foco é crime organizado. Está estabelecendo e apresentando o volume de recursos, tanto para que nós, estados, possamos acessar investimentos, como o próprio governo federal está destinando quase 1 bilhão para a aquisição de equipamentos para a segurança pública federal, através da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e assim a estrutura. Nós aqui na Bahia temos feito o mesmo que o Lula está fazendo hoje lá. Investimentos em concursos públicos, nós temos agora já em formação, é possível que a gente possa, até o final de junho, já entregar 1.400 policiais militares que já vão poder participar já das festividades juninas. Essa parte da tropa que vai entrar, da Polícia Militar, já vai poder se juntar ao efetivo para poder já em processo de formação, já atuar durante as festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro, quase 1.400 homens e mulheres. Nós estamos falando não só da PM, mas da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do DPT, também de investimentos em infraestrutura. Há 4 dias atrás, entreguei em Feira de Santana complexos das mais diversas frentes das companhias de pelotões e grupos ligados a efetivo na área da educação, na área da proteção da mulher, da Lei Maria da Penha, que estabelece que tenhamos efetivos voltados para isso, nas escolas, nos bairros. E aqui posso dizer que, além da ação de infraestrutura, nós estamos falando de muito investimento em inteligência. E para nós é fundamental, nós temos usado um investimento forte, tanto na área de construção de novas sedes dessas polícias,
quanto para a agenda de equipamentos, como é o caso de novos armamentos, inclusive armamentos potentes. Estamos falando de viaturas novas, de coletes, equipamentos de proteção, mas um investimento muito forte em inteligência, Jota. Para nós é fundamental que a quantidade de homens e mulheres sejam elevadas e aumentadas, mas não é suficiente, porque nós sabemos que os policiais precisam, de ao lado e na ação deles, ter pessoas que estudem o ambiente, que evoluam nas informações, para que as operações sejam certeiras. Nós reduzimos, tanto no final do ano passado, quanto no início desse ano, na Bahia, as mortes violentas. Nós estamos falando de uma queda que é a queda mais forte que nós já tivemos durante todos os últimos 12, 13 anos de segurança pública no Estado. E nós continuaremos investindo nisso. Quero tranquilizar no sentido de dizer que nós não abriremos mãos de garantir orçamento, tanto para o fortalecimento da polícia, quanto para a inteligência, quanto para as articulações que estamos fazendo com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, na parceria com os municípios, com as guardas municipais. E quero destacar aqui, Jota, que nós haveremos de fortalecer nos próximos dias a segurança pública junto ao sistema prisional daqui. Nós haveremos de fazer operações que possam garantir que a tranquilidade do município de Eunápolis e região possa ser estabelecida e fortalecida. Governador Jerônimo Rodrigues, quem conhece Salvador e a história cultural do baiano e da Bahia, conhece também a história do Teatro Castro Alves, né, e a sua efetividade junto à cultura baiana. Há um investimento de 160 milhões, né, com 85% das obras já adiantada e com a possível, aliás, a efetiva participação do presidente Lula na inauguração. Como isso vai impulsionar a economia criativa, o turismo e o acesso à arte para os populares e para a população da Bahia? Jota, olha, nós estamos fazendo um investimento muito forte em cultura em toda a Bahia. Todos os municípios que estão já com escolas inauguradas ou prontas, faltando só a inauguração, mas já funcionando, tem um teatro. Todas elas. Então, a escola de hoje tem um teatro, tá? Que tanto a escola pode funcionar, pode usar, quanto a comunidade precisa procurar a direção da escola, em parceria com a Prefeitura Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação ou de Cultura. Os empresários poderão sentar com a direção da escola e pedir espaço para que o teatro possa ser usado para uma capacitação de empresários, ou dá para a gente poder fazer a combinação sem atrapalhar as atividades acadêmicas e escolares. Então, o que é que significa isso? Que a gente vai ter em cada município a oportunidade de poder, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, qualquer data, poder assistir um evento das crianças, dos idosos, da cultura daquele município, nas mais diversas escolas que nós já temos teatro. Estou falando isso porque você falou no Teatro Castro Alves, em Feira de Santana, novamente, sexta-feira, nós visitamos lá o centro de convenções, usamos o novo centro de convenções de feira, mas também visitamos um complexo, Carro de Boi, que estava paralisado, era uma discoteca, antigamente, há 30, 40 anos atrás, e estava abandonado, e nós estamos revitalizando, entregaremos até o final de maio ou início de junho. Mas você falou aí do Teatro Castro Alves, que é o nosso maior teatro do estado da Bahia. Ele passou por 3 ações. Tem uma concha acústica ao final dele, no fundo dele, que o ministro Rui Costa, quando era governador, reformou totalmente. Lá que temos uma arena para shows. Tem uma sala de coro dentro dela, que é para eventos menores, que já foi o ex-governador Jacques Wagner que iniciou a sua reforma. E estava faltando o Teatro Central, a sala central do teatro, além dos espaços de figurino, de ensaios, etc. E nós, há 2 anos atrás,
nós demos ordem de serviço e nós entregaremos, com fé em Deus, até o dia 2 de julho, que é a última data que eu posso inaugurar. Até o dia 3 ainda posso inaugurar. Quem é candidato ou pré-candidato pode participar de eventos de inaugurações até essa data, 3 de julho. Então, a expectativa nossa é que a gente possa entregar, devolver o que nós estamos chamando de novo Teatro Castro Alves. Fica no Campo Grande. Ele já recebeu shows famosos no mundo inteiro. Então, a expectativa é que a gente possa ter. Convidamos o presidente Lula, vamos ver se a agenda dele comporta. Ele disse que deverá vir para a caminhada do 2 de julho. Então, a intenção nossa é que a gente possa, no dia 1º, fazer um show para fazer a inauguração e a entrega definitiva do Teatro Castro Alves. Mas a ideia nossa é fazer uma semaninha de eventos antes, levando ali os operários da obra para uma noite assistir a um concerto, a um show. Estão pensando em levar também pessoas com deficiência, estudantes. Portanto, esse Teatro Castro Alves se junta, Jota, a um conjunto de ações estruturantes que nós estamos entregando em breve para a Bahia e, nesse caso, aí para Salvador. Teatro Castro Alves. Do lado do Teatro Castro Alves vai sair uma nova estação do metrô. É um tramo 4, que sai da Lapa, estação da Lapa, que é uma estação de transbordo. As pessoas até hoje vêm dos diversos bairros de Salvador, chega até a Lapa e ali eu tenho que pegar um ônibus ou subir via pé para ir até o Campo Grande, ali na Vitória, na Graça, descer para a Barra. E agora, com essa nova estação, a gente facilita e aproxima as pessoas que trabalham ali, que vão se divertir, vão para o teatro. E ainda nós temos a entrega nesse período. Ali esperamos que até também o dia 2 a gente possa entregar o primeiro trecho para uso de testes para o VLT, o novo VLT, que se soma aí daqui a pouco. Já são 42 quilômetros de metrô, com mais 42. Salvador, a capital da Bahia, terá quase 90 quilômetros de trilhos entre metrô e VLT. Fica uma cidade moderna, mais barata, fica mais perto, porque o serviço e o sistema de metrô não tem engarrafamento, como nós temos, às vezes, com os coletivos. Então, nós também entregaremos. E nessa obra do VLT, além da obra de um trem correndo ali pelo subúrbio, indo até a Feira do São Joaquim, no comércio, nós estamos falando que esse vai atravessar a cidade e vai até a praia de Piatã. E o importante é que vai revitalizar um bairro nobre, bonito, mas que estava muito maltratado, que é o subúrbio. E, portanto, nós já faremos essa primeira etapa como um teste e ficaremos aí a partir de julho, agosto, nós teremos já essa agenda de entrega. Espero que coincida com a presença do Lula. E, por último, a ponte. A expectativa é que nesses próximos 3, 4, 5 dias, no máximo, chegue um navio da China já com material para montar o primeiro canteiro de obra, que vai ser aqui em Maragogipe, ali na Enseada, onde ali nós teremos 3 pontos de referência para a obra, os canteiros de obras. Um em Maragogipe, uma em Veracruz, onde a ponte chega, ou onde a ponte sai, tanto faz, uma outra em Salvador, ali na Jiquitaia, perto da calçada. Então, a expectativa é que esse navio ancore em Salvador até o dia 16, 17, vem carregado de material para poder fazer já uma plataforma provisória. Essa plataforma provisória vai evitar, Jota, que a gente veja muitos navios carregando material, cimento, ferro, gente. A modelagem da China, desse consórcio chinês, é fazer uma plataforma ao lado da ponte. Então, primeiro se constrói essa plataforma para que o material e as pessoas transitem por ali. Evitem colocar navios ou embarcações com cargas para transportar para os pilares e para a laje da ponte com muitos navios. Então, a expectativa nossa é que a gente já possa ver. Canteiro de obras, o contrato diz isso. A obrigação contratual é que a partir de junho a gente já possa ver as obras acontecendo. É uma obra enorme. Essa é a segunda maior ponte da América Latina, se não for das Américas. Vai ser a primeira. A primeira maior do Hoje que é a de Rio Niterói. de Niterói. Quanto tempo
pode levar essa construção, governador Jerônimo? Olha, contratualmente está em torno de 4, 5 anos. Tá? E quando um governo tem clareza disso, sabe que se é um projeto importante para o Estado, não fica dificultando a vida. Tá? A expectativa é que a gente possa ter mais um mandato e o próximo governador, depois desse mandato, possa entregar essa ponte, mas faremos tudo, porque quem precisa disso é a Bahia, não é uma ponte de um mandato, de um governo, é uma ponte de uma ação estatal. Governador, eu quero fugir aqui um pouco a pauta de uma obra também super importante na estruturação da Bahia, que é a FIOL e o Porto Sul. Há rumores de que a Bahia vai passar essa obra para a China? São apenas rumores? Há uma proposta? Não, de forma nenhuma. Não, o compromisso do presidente Lula é concluir essa ação importante. Jota, nós tivemos ao longo da história dos últimos 15, 20, 30 anos, a gente viu os investimentos de ferrovias no Brasil ficarem sucateados, enferrujados, e tudo isso se sabe por quê. A indústria automobilística investiu para que os trens saíssem de linha e os automóveis entrassem a todo vapor. Isso foi um prejuízo muito grande para a economia, principalmente para transportar minério, para transportar gente, para transportar grãos, que encarece muito. Imagine você sair com a carga daqui, do extremo sul, da Costa do Descobrimento, para atravessar um estado, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto de Santos. Ou fazer o inverso, subir com cargas para Salvador, ou você sair do oeste com carga de grãos, de frutas, ou o inverso, ao invés de você sair com cargas, você entrar com insumos, porque para se produzir carne, proteína, para se produzir grãos ou frutos, você precisa de insumos de adubo, por exemplo, de inseticidas. Isso tem que entrar para oeste adentro, ou extremo sul, ou costa do descobrimento adentro. Isso é muito caro para você manter estradas à base de asfalto. Realmente a manutenção é muito alta, enquanto trilhos é muito mais barato e muito mais rápido. Portanto, houve um desinvestimento nisso. O retorno do Lula retomou isso. Essa ferrovia FIOL, ela sai de Ilhéus, corta todo o oeste, centro-oeste, liga uma parte do norte do Brasil com São Paulo, com Rio. Então, não é só uma obra para a Bahia, é uma obra para o Brasil, e tem um projeto de que essa estrada, depois essa ferrovia, ela possa seguir viagem numa transoceânica para chegar a fazer conexão com a China. Mas é só o objetivo de poder juntar. Para nós é importante termos um porto em Ilhéus. É importante a gente poder ter porto físicos ao longo da ferrovia, a exemplo de Jequié, da região de Jequié, da região de Caetité, aquela região do oeste, Barreiras, Luiz Eduardo. E daí, acho que a chamada agora é que teve um problema com a empresa ganhadora. A gente, às vezes, se depara com isso. Uma empresa não dá conta da sua missão no contrato, tem que desfazer. A desfeita de um contrato desse, Jota, é muito difícil. Nesse caso aí, entra TCU, Tribunal de Contas da União, entra Ministério Público Federal, para poder apurar, para que não haja prejuízo ao erário público. Eu espero já, a informação que o Lula, na época o Rui Costa, que estava na Casa Civil, nos garantiu, é que nós teremos nos próximos meses a retomada definitiva, e se a gente possa fazer tanta parte essa empresa que ganhou, é uma empresa europeia, tem capital chinês, mas é uma empresa europeia, para retomar as obras do porto, dos trechos de ferrovia e, na sequência, assumir a operação da mineradora, porque o objetivo dele não é transporte, é explorar minério. Então, a empresa que entra nessa sabe, olha, eu vou explorar minério, preciso da linha férrea, a linha férrea vai ceder espaço para poder fazer outro tipo de transporte, mas o foco deles é tirar receita a partir
da mineradora. Registrando a presença do prefeito da cidade aniversariante do dia, governador Robério Oliveira. Bom dia, Robério. Bom dia, Extremo Sul. Prazer estar muito grande aqui, junto com o governador e sua equipe. Governador Jerônimo Rodrigues, o São João é a maior festa popular do estado, que é o maior estado do Nordeste, a maior receita. Eu gosto de minha Bahia, né? Com a medida inovadora que garante, no mínimo, 25% dos investimentos para artistas, forrozeiros, como o governo está potencializando a valorização das tradições, gerando emprego e renda para a cadeia produtiva da cultura no interior, enquanto fortalece a identidade cultural baiana, governador? Jota, nós tivemos, ao longo desses 3 anos iniciais que eu governo a Bahia, eu dei continuidade ao que Wagner e Rui iniciaram, que foi fortalecer uma das festividades que deixa a Bahia famosa e o Brasil, que é o Carnaval. E o Carnaval realmente é uma festa grandiosa, grandiosa. Mas é uma festa que ficava muito concentrada na capital. Não é uma coisa ruim, não. Tá? Nós estimulamos a interiorização do Carnaval. Quer queira, quer não, quem não fica em Salvador, ou quem não viaja, acaba voltando para o interior, para aquele descanso com as famílias. E nós percebemos que muitos municípios tinham vontade e desejo de realizar ali uma festividade menor, em menor grau, característico daquela região. Você vai em um carnaval na Chapada, é um carnaval totalmente diferente do de Salvador, muito diferente da área de praia de Porto Seguro, de Ilhéus, ou de lá de cima, de Camaçari. Tem as suas características. E nós investimos tanto em segurança pública, que é o elemento mais estratégico para uma festividade popular, que é a segurança pública. Para a demanda dos prefeitos, nem sempre é banda, mas a segurança pública é a primeira que pede. Mais policiais, e a gente faz um exercício grande, remanejando profissionais efetivo para poder garantir, pagando ali as horas de folga daquele cidadão que trabalha, diz, olha, eu vou vender meu dia porque eu preciso de uma grana aqui, ali, e se oferece a isso, e eu agradeço. Então, normalmente, as festividades, o prefeito bate na porta, ó, queremos uma segurança, e agora com essa questão de câmeras móveis para reconhecimento facial, para controle de qualquer tipo de maus espíritos nas festas, tem sido isso. Depois tem a capacidade dos editais de apoiar bandas, cantores, palcos, e nós pegamos essa metodologia e fortalecemos para o edital de São João. Publicamos na sexta-feira passada o edital do São João. Então, até essa semana agora, o Estado, a Sufotur, junto com a Cultura e junto com a Secretaria de Turismo, a Setur, estará recebendo as propostas e as demandas dos prefeitos. Esse ano tem uma característica muito interessante. A União dos Prefeitos criou um movimento apoiado ali pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do município, para poder acompanhar os preços das bandas e dos cantores. Realmente era uma discrepância muito forte. Às vezes você tem um cantor de 600, 700, 800 mil, e tem os cantores locais que, às vezes, são sacrificados, um bom sanfoneiro, um bom grupo de shot, uma boa quadrilha que quer se apresentar ali para que a plateia possa participar, dançar, forrosear e assistir com sua família, mas nem sempre era priorizado, porque os custos de uma banda podiam levar todo o recurso para poder apoiar artistas locais. E esse ano nós botamos no edital uma trava para poder estimular cantores locais, sanfoneiros locais, pé de serra, estimulando aí para que os prefeitos possam se dedicar àqueles cantores que estão todos os dias no município, mas que não têm a chance adequada para poder participar de eventos. Nesse caso, Jota, eu quero aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer e parabenizar a deputada Cláudia Oliveira. Ela fez uma lei, um projeto de lei, apresentou e foi debatido na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados Estaduais aqui da Bahia, que a gente chama de Assembleia, e ali foi aprovado o Pedrão, daqui de Eunápolis, como um patrimônio da cultura
eunapolitana e do Estado da Bahia. Então, a lei foi aprovada e hoje, no ato, eu vou sancionar essa lei ao lado do prefeito Robério, ao lado dos vereadores, ao lado da população e da deputada Cláudia, que teve essa iniciativa. Governador, o que é que significa isso? Uma lei dessa, primeiro, garante que qualquer gestor que vier na sequência tem que respeitar o Pedrão como uma festividade da cultura do povo eunapolitano. Então, eu não gosto, não gostava do outro, não interessa. Tem uma lei e é lei estadual. Daqui de baixo não pode desmanchar. Segundo, com essa lei pode facilitar a captação de recursos que o próprio município pode criar suas iniciativas legislativas para poder garantir mais recursos. E, naturalmente, que fica na história. Ontem, quando participei dos 38 anos de aniversário de Eunápolis, fica claro o quanto a entrega de uma comenda, o quanto a entrega de um título de cidadão valoriza a história de um município, valoriza a história de um povo. Governador, vamos falar sobre infraestrutura. Uma coisa é certa. Governador Jerônimo, a Bahia tem avançado na conexão de suas regiões com novos investimentos em asfaltamentos de estradas. Como a política de governo está garantindo o fim do isolamento de povoados, quilombolas e aldeias, integrando essas comunidades ao desenvolvimento econômico e facilitando o acesso a serviços essenciais como a saúde e a educação aqui na região, por exemplo, o senhor autorizou, segundo matéria jornalística, um asfaltamento de um trecho importante na cidade de Guaratinga. Qual é a intenção, governador Jerônimo Rodrigues? Jota, nós vivenciamos um tempo na história do Brasil que só as grandes capitais dos estados eram beneficiadas. Você pegava São Paulo, pegava Rio, Minas Gerais, somente as do Sul e do Sudeste. Tinha um modelo de governar que os governantes federais ficavam em Brasília, ou na época lá no Rio de Janeiro, de frente para lá e de costas para o interior do estado, não olhava para o norte, nunca olhou para o Nordeste. Por isso essa defasagem tão grande de infraestrutura nos estados Norte e Nordeste. Aqui na Bahia também, viveu-se um tempo que os governadores se elegiam com os votos do interior, ia para Salvador, ficava em Salvador e ficava de costas para o interior. Bom, alguns governadores começaram a se movimentar nisso. João Duval foi um deles, Valdir Pires foi outro. E vale a pena destacar essa força que nós tivemos ao longo desse momento. Não foi suficiente. Daí a chegada de Jacques Wagner melhorou bastante com a ação do governo do estado para o interior. Por exemplo, o Wagner criou um programa Água para Todos. E no Água para Todos você chega com água tanto para as cidades, as áreas urbanas, quanto para o interior, distritos, povoados, aldeias, quilombos. Dê um exemplo. Wagner começou a recompor as estradas estaduais para poder garantir que as estradas que pudessem chegar entre Salvador e o interior do estado pudesse, olha Paulo, o deputado Paulo aqui com a gente, Paulo Magalhães, pudesse dar conta de quem fosse para o interior tivesse boas estradas. O Rui avançou bastante nisso. E agora, Jota, eu quero lhe dizer que eu faço isso com muita alegria, porque eu tenho um governo federal que nos ajuda, nós temos senadores que nos ajudam, o senador Otto Alencar, o senador Jacques Wagner, tem se empenhado bastante, deputados federais, uma bancada federal que corre o interior, prova disso está aqui um ao meu lado, Paulo Magalhães, mas nós temos os prefeitos que fazem a mim duas agendas de ajuda. Uma delas é o caso que o Robério fez aqui com a gente. Além da demanda, o prefeito leva a demanda, o governador, eu tenho um distrito importante, um povoado importante. E eu pergunto, Jota, por que é que um distrito, um povoado grande não pode chegar asfalto até ele? Quem é que estabeleceu que o interior do interior não pode ter direitos? É só quem é urbano, é só quem é de cidade grande? E ali passa um ônibus escolar, ali passa uma viatura, ali passa uma ambulância, ali passa para levar até um povoado, um caminhão carregado para abastecer uma mercearia.
um final de semana, um ônibus para levar um time de futebol, para bater um campeonato, um baba. Portanto, essa coisa a gente começou a modificar. E a gente foi fazendo as economias para garantir que os povoados, os distritos, as aldeias pudessem também ter direito a isso. É claro que a gente não tem dinheiro sobrando para largar a tinta e começar a fazer tudo isso. Repito o que eu falei aqui no início. O que o Roberto está inaugurando hoje, apresentando à população, que é uma usina de asfalto, vai gerar uma revolução nesse município, porque o próprio município pode, em parceria com as emendas parlamentares, com o governo do Estado, com o governo federal, fazer o que ele pode com o dinheirinho do município. O orçamento nem sempre sobra muito, mas já fazendo as pavimentações nas ruas e, quando possível, vai pegando de um povoado, um povoado tem 8, 10 quilômetros, faz 2, depois faz mais 2, vai fazendo e vai chegando lá. Nós estamos fazendo isso com muito empenho. O Wagner, quando assumiu o governo do Estado em 2007, existiam cerca de quase 40 municípios que não chegava asfalto na sede. O município era isolado. E o Wagner rodou, entregou ao Rui, faltando ali mais só uns 5 ou 6. O Rui rodou, me entregou faltando 3. Um deles é Caetanos, na região do sudoeste, perto de Vitória da Conquista. O outro é Maraú, e o outro foi lá no oeste, tem Mansidão, então não 4. Mansidão e perto de Coronel João Sá, cidade de 4 municípios. Tá? Esses 4 municípios hoje nós vamos entregar. Caetanos, a gente já entrega uma parte agora, então já chega asfalto na cidade. Mansidão da mesma forma. Maraú é uma estrada federal, está acontecendo. Campo Alegre de Lourdes, que é o outro, já também com o governo federal nós chegamos já a fechar. Então, o que é que nos resta? Além de chegar na sede dos municípios, você chegar nos distritos e povoados. Eu me realizo muito quando eu vejo o secretário Saulo dizer que nós temos hoje 8.000 quilômetros de asfalto em 3 anos e 3 meses. Nós já podemos botar 4 meses, já fechamos o mês de abril. 8.000 quilômetros de asfalto. É uma volta no Brasil. É uma volta no Brasil. Você consegue fazer, Jota? Esses 8.000 são como se a gente só tem 7.000. A gente tem 7.000 quilômetros de asfalto. Por que isso? Porque no asfalto que Wagner fez lá em 2007, 2008, já precisou ser refeito. Então está sendo refeito, a manutenção delas. O que Rui fez em 2014, 2015, por exemplo, nos primeiros anos de governo, já tem 10 anos, então é preciso refazer. Então, tanto estradas que estão sendo refeitas, como novas estradas, como chegando a distritos e povoados. Repito, o que o Robério está fazendo aqui, que nós acabamos de falar aqui sobre o micro-revestimento do trecho da ligação da 101, a BR-367, no bairro Arnaldão, na Urbis, que é um contorno viário, é um anel, é um contorno. Isso graças ao empenho de Robério e também a dedicação de governador. Robério, pode não dar tempo para o projeto, eu ajudo, eu entro, eu contribuo. Então, às vezes, o prefeito também corre, se adianta e faz o projeto e antecipa para nós esse tempo. Governador, falamos de portos, ferrovias, estradas, e a mobilidade aérea é um vetor de desenvolvimento, com a retomada de projetos e autorizações para licitações, como a construção de novos aeroportos. A gestão Jerônimo Rodrigues está assegurando que o progresso chegue até as regiões mais distantes da capital. De que forma, governador, ressalvando aqui a presença da deputada Cláudia Oliveira, a primeira-dama da cidade, aniversariante, e também do deputado Paulo Magalhães. Governador, aeroportos. Aí eu boto na pergunta o novo aeroporto da Costa do Descobrimento, como é que está o andamento, como vai ser? Tá. Jota, repito, nós ficamos muito tempo sem investimento em infraestrutura no Brasil. Não se desenvolve um país como este, com o potencial que nós temos, sem investimento em infraestrutura.
Vou dar um exemplo bem claro. A Bahia é um forte potencial em produção de energia renovável, energia solar, energia eólica. Vou pegar uma região, não vou nem pegar essa região daqui, da costa, nem do extremo sul. Vou pegar a região do semiárido, a região que tem um sol e ventos maravilhosos. Pois bem, são os melhores ventos do mundo que existem, estão na Bahia. Melhores ventos, melhor insolação. Então, é energia colocada no mundo da gente. Antigamente, esse sertão era colocado com que não se presta para nada por conta da quantidade do sol. Veja que contradição. E depois esse sertão é descoberto como um forte potencial para sustentar o mundo de forma renovável. Pois bem, começou-se a fazer estudos. O Jacques Wagner iniciou um estudo para fazer um atlas, um mapa da energia eólica, e fez, dizendo assim, olha, quem quer investir na Bahia está aqui, os pontos. Tem um mapa, tem um atlas orientando quem quisesse vir investir, saberia onde instalar aquelas torres, os cataventos chamados, os aerogeradores. Depois o Rui disse, eu vou atualizar esse mapa, esse atlas, vou fazer um outro atlas, o do sol, solar, energia solar. E agora eu peguei os dois, atualizei e estou fazendo o de hidrogênio verde, que é um outro potencial que a Bahia tem. Mas sabe o que acontece, Roberto e Cláudia? Olha, a Bahia produz o vento, mas como é que tira a energia de lá se não tem a linha de transmissões, os chamados linhões? Não temos linhões, não tínhamos linhões, para poder dizer, tem um sol gratuito, bota aí as placas de energia solar, inclusive hoje o prefeito vai nos apresentar uma usina que vai gerar energia para sustentar os equipamentos públicos, como área de saúde, escolas, tal, o que economiza para ele e limpa a economia. Pois bem, as empresas digam, não vou lá, porque como é que eu vou botar meus cataventos lá, se não tem como gerar energia depois de gerada? Tá? Então, aí o Lula volta e começa a fazer os leilões para que as empresas botem os leões, e nós já estamos quase. 2027 será um ano de consagração dos leões, para que a Bahia já hoje, a energia que a Bahia consome, já produz a partir do vento e do sol. Já produz, 99%. Só que a gente precisa agora produzir para poder, além de consumir, exportar. Então, estou dando um exemplo concreto de infraestrutura. Falamos há pouco de ferrovia, falamos há pouco de porto. E um outro tema que acabou sendo um gargalo, a Bahia, o tamanho da Bahia, todo mundo sabe, a Bahia é do tamanho da França, é um país. Você imagina, para a gente poder sair daqui, para a deputada Cláudia fazer as sessões semanalmente, se ela resolve ou não tem condições de ir, por qualquer motivo, de avião, ela vai de carro daqui de Eunápolis ou de Porto Seguro, de onde ela anda e ama, e aí é pelo menos meio-dia de viagem, cortando estrada. Se for brincar aí de vinda, com a parada em algum município, é um dia, 2 dias viajando. Tá? O tempo de uma deputada, imagine, uma deputada estadual ou federal, está aqui Paulo, dentro de um carro, um dia de viagem. O prejuízo que um país e que um estado e uma região tem por isso. Então, posso dar o exemplo de uma política, mas posso dar o exemplo de um empresário para vir aqui. Posso dar o exemplo de alguém que adoece, que precisa de uma UTI aérea, e como é que a gente faz para tirar de um município de Vereda, de Jucuruçu, como é que a gente faz? Então, se for helicóptero, ainda vai, mas se for de aeronave maior, de pouso, então nós temos que ter pelo menos as distâncias mínimas para termos aeroportos, e o que a gente chama também de aeroporto pequeno, que é aeródromo, eu costumo chamar todo mundo, o pessoal sabe o que é aeroporto, independente do tamanho da pista, para que a gente possa botar uma equipe de segurança pública, trazer um empresário, trazer uma banda de show. Ontem, por exemplo, estava aqui os artistas de Salvador cantando. Tá? Se ele tiver de vir de carro, tem que pousar em Porto Seguro, ainda bem que é perto, mas tem lugares que... Vou daqui a pouco para Jaborandi, um município lá no oeste, no Velho Chico. Nós vamos ter que encontrar um lugar para pousar ou em Santa Maria, ou em Bom Jesus da Lapa, ou em Barreira, de acordo com o local, para poder eu chegar lá, porque eu vou. Vai de carro, governador? Se desse, eu ia mesmo. Aí são
carro e vamos de avião, pousa no local e chega de carro, como fizemos aqui. Viemos ontem até Porto e viemos de carro. Não sofro com isso. Eu quero é chegar. E cheguei no horário para poder participar da grande festa ontem, de início das celebrações de 38 anos de emancipação política de Eunápolis. Eu sou J. Bastos, da rádio Band FM, Ativa FM, Eunápolis, Nativa FM Porto Seguro, também mandando um abraço aqui para a Cidade FM Itapebi e as rádios que estão retransmitindo essa conversa com o governador, que é a rede Eldorado de Rádios, Porto Seguro, Itamaraju e Teixeira de Freitas, Três Corações em Abrolhos, FM de Mucuri, aliás, Três Corações e Abrolhos, FM de Mucuri, Sistema Atual, que compreende a rádio Caraípe, Teixeira de Freitas, Santa Cruz Cabralha e Itapetinga, TV Eldorado de Teixeira de Freitas, Proeves FM em Itabuna 104.9, Rádio Sem Fronteiras.com.br, Rádios Três Corações em Itabatã, Teixeira de Freitas, FM 97.5. Gestão e inovação é o tema, governador Jerônimo Rodrigues. A transferência digital é uma realidade na Bahia, com a plataforma ba.gov.br, bicampeão do prêmio IBEST e com milhões de usuários. Como o governo Jerônimo Rodrigues está simplificando a vida do cidadão ao centralizar mais de 500 serviços digitais e qual o impacto dessa ferramenta na transparência e na eficiência da gestão pública? Governador Jerônimo Rodrigues. Jota, o mundo é outro do que foi 20, 30, 40 anos atrás. E tinha que ser, e tem que ser. Um dos elementos que chega para dar contorno conceitual a esse novo mundo, a esse novo Brasil, a essa nova Bahia, é a conectividade. Que a gente, a partir daqui agora, imagine, da 30, 40 anos atrás, uma entrevista dessa nunca chegaria com um pool de rádio como você está fazendo agora. Agora, basta que tenha uma conectividade que o mundo inteiro está nos assistindo aqui. Tanto pelas ondas do rádio, quanto pela televisão, pela TV Porto. Que, nesse momento, estamos online, falando com o mundo inteiro. Só que, para isso, precisa de investimento. E nós ainda temos contradição muito grande. Nós temos uma comunicação que você consegue falar aqui com sua família a hora que você quiser, aonde ela estiver, ou fazer negócios. E, ao mesmo tempo, você chega em comunidades que estão totalmente desassistidas de uma conectividade para poder fazer negócios. Então, um fazendeiro, um produtor que cria galinha, que cria porcos ou produz frutas, ele tem que se deslocar à cidade para poder fazer negócios. Enquanto se ele tiver uma estrutura adequada na sua propriedade, ele pode ir lá fazer negócios, vender, comprar, como a gente faz agora. As coisas vêm dos Estados Unidos, da Europa, da China, e às vezes chega mais cedo do que alguém que vai buscar uma peça ou algum elemento. Portanto, essa questão da inovação precisa da gente poder fazer investimentos, o Estado brasileiro precisa fazer esses investimentos, os empresários precisam fazer esses investimentos, mas é preciso que a gente possa fazer um grande esforço para qualificação, para o uso dessa tecnologia. E eu chamo sempre a atenção, Jota, uma coisa não pode andar longe da outra. Vamos ter uma eleição agora federal, nacional, estadual. Eu espero que esse avanço tecnológico não sirva para disseminar mentiras, para disseminar fakes, para destruir qualquer tipo de imagem de um deputado, de um federal, estadual, de um senador, de um governador, de um presidente. Isso não serve para nenhum dos lados. Nem para nós, nem para a oposição. Não serve para ninguém. Porque quando acontece o exagero nas mentiras, nas fakes, acaba destruindo a política. E nós é que fazemos a política. Nós não queremos ver, de forma nenhuma, a política ser destruída por uso excessivo, por nenhum tipo de uso, nem excessivo, nem pouco, de mentiras, de fakes, de pregações que não são as reais. A expectativa é que a gente possa utilizar da tecnologia como uma parceira nossa para formar nossos filhos, para ajudar na saúde nossa,
para que as TVs e as rádios possam levar boas informações, boas mensagens, para que o povo possa encurtar a distância e assim a tecnologia possa. Agora, para mim, o ponto forte desse debate tem que ser via as escolas. É a escola que tem que ser esse elemento transformador, desde criança, desde a creche, Fundamental 1, no ensino médio, nas universidades, para a gente poder superar os gargalos e os desafios da tecnologia. Para finalizar, governador Jerônimo, o conceito da Nova Bahia vai além de obras, abrangendo um novo pacto social. Diante dos investimentos maciços e das entregas realizadas, como o senhor avalia que essa nova mentalidade de gestão focada em resultados concretos na área de educação, saúde e infraestrutura está consolidando o Estado como uma referência nacional em políticas públicas e inclusão social, governador? Olha, eu tenho um costume, Jota, de onde eu vim, eu preciso que as pessoas falem fácil comigo e por isso eu aprendi a traduzir, a falar mais fácil para as pessoas me entenderem. Principalmente numa entrevista dessa que eu não tenho o dia todo para poder falar. Mas posso trazer uma referência do que é que nós estamos chamando de Nova Bahia. Quando um município, não vou nem pegar Eunápolis, pego um município como Vereda, Catolândia, Aiquara, qualquer município desse pequeno, com menos de Lagedinho, menos de 5 mil habitantes. Se Eunápolis tem uma escola desse padrão que vamos entregar hoje, qualquer município da Bahia tem que ter. Isso é um novo conceito. No passado era diferente. Só quem tinha escolas boas eram escolas em municípios grandes ou aliados da política. Eu me lembro muito bem quando eu saí de onde eu nasci para ir para Jequié. Jequié tinha um polivalente, eu estudei nele, mas não tinha escola modelo. Então, as escolas modelo, escola polivalente, só tinha em cidades grandes. Os municípios pequenos não tinham isso. Então, você chegar num município pequeno, com a escola com ar-condicionado, com a escola que tem um campo society, uma quadra coberta, um restaurante, isso é uma Nova Bahia para mim. E não é só o prédio, são professores com licenciatura, com mestrado, doutorado, isso é uma Nova Bahia. Você chegar ao invés de você chegar em Tamaraju e você dizer, olha, onde é que eu vou cuidar o câncer de alguém da minha família? Eu tenho que ir para atravessar, ir para Minas Gerais, Espírito Santo, ou ir para Salvador, Feira de Santana, e nós chegarmos juntos, do tipo, quem é do extremo sul vai ter tratamento de câncer, vai ter um NACOM aqui em Teixeira de Freitas, tem Itabuna, tem Conquista, tem Feira de Santana, tem Paulo Afonso. Então, nós estamos cercando, isso para nós é uma Nova Bahia. A gente poder chegar com estradas boas, asfaltos bons, em povoados e distritos, da mesma forma. Então, é uma alegria muito grande a gente poder trazer esse debate de uma Nova Bahia, não é uma coisa distante de nós, mas uma coisa do dia a dia da gente. E eu espero que esse conceito que nós estamos trazendo para a Nova Bahia seja de inclusão. Alguém diz, mas governador, nós enfrentamos o tema do matar a fome. O que a gente via, ontem saiu um resultado que a Bahia se destaca entre os 3 estados com melhores indicadores de desenvolvimento social. Isso é o quê? É o povo com comida na mesa. Gente pobre, que passava fome ou que passa fome, ter a oportunidade de fazer 3 refeições. Mas isso é uma coisa tão simples, mas nós tínhamos na Bahia 3 milhões de pessoas que passavam fome, que acordavam de manhã e não tinham um prato de comida. Isso é um novo cenário e nós queremos fazer com que nenhum irmão brasileiro ou brasileira possa acordar de manhã e não ter a chance de poder ter um prato de comida na mesa, meio-dia ter outro prato de comida na mesa, à noite novamente. Nós ouvíamos falar muito nos cemitérios de crianças no passado, a gente já não ouve mais falar nisso, e todas as vezes que a gente ouve falar nisso, machuca a gente. Então temos que trabalhar para a geração de emprego, para o combate à fome, para enfrentar o analfabetismo. Nós queremos fazer realmente a Nova Bahia, sem analfabetos, sem pessoas famintas, sem ao máximo chegarmos ao pleno emprego, pessoas com escola decente, com saúde decente, com estradas boas, com segurança pública. Então, para nós, Jota, esse é o conceito que estamos trabalhando, e eu não faço isso sozinho, faço com o presidente o Lula, faço com os deputados federais e estaduais, faço com os prefeitos, com os ex-prefeitos, com os vereadores desse estado, faço com os movimentos sociais, eu não faço isso sozinho.
Muito bem, registramos a presença aqui no estúdio do secretário Adolfo Loyola, do SERIM, também do tenente-coronel Telmo, comandante do batalhão de Eunápolis, o comandante do Extremo Sul, coronel Paraíso, o major PM Brandão e também o senhor Marcos Simões, chefe de gabinete, e a senhora Evelyn Lorena Moura, dirigente da NTE, e também do coronel, como eu já falei, Paraíso, comandante do Extremo Sul da Bahia. Governador Jerônimo, por aqui a gente fica com saudades, a região sempre gosta muito de ouvir o senhor, tenho certeza que nesse momento as audiências das rádios Três Corações em Itabatã e Teixeira de Freitas, Rádio Sem Fronteiras, Proeves Evento em Itabuna, TV Eldorado de Teixeira de Freitas, Sistema Atual Rádio Caraí, Teixeira de Freitas, Santa Cruz Cabral e Itapetinga, Três Corações FM e Abrolhos FM Mucuri, Rede Eldorado de Rádio Porto Seguro, Itamaraju e Teixeira de Freitas, como também os nossos ouvintes da Band FM, Ativa FM Eunápolis, Nativa FM Porto Seguro, estão nesse momento aí. E a nossa TV Porto, né? E a nossa TV Porto, a pioneira, né? Suas considerações finais, governador Jerônimo Rodrigues. Jota, muito obrigado a você por conduzir essa entrevista. Um abraço a todos os profissionais que estão retransmitindo nesse pool de rádios em cada canto, em Itabuna, em Itapetinga, em Mucuri, Itabatã. Já eu estarei presente aí. Quero abraçar Porto Seguro, a todos os municípios que estão conectados com a gente. A Adolfo está fazendo uma agenda para que a gente possa voltar aqui o mais breve possível. Também entregas, por exemplo, da rodoviária de Teixeira de Freitas. Nós temos uma ida, inclusive, aqui em Mucuri, Nova Viçosa, Jucuruçu, que são municípios que eu não fui ainda, Guaratinga, Itabela. Quero mandar um abraço para esses prefeitos e prefeitas, independente da sigla partidária que os movimentam, aos vereadores. E quero agradecer, Jota, a cobertura aqui, tanto do pool de rádios e da Band, mas também aqui da TV Porto. Quero agradecer a presença aqui do deputado Paulo Magalhães, da deputada Cláudia Oliveira, meus respeitos, meu carinho, ao prefeito que tem feito conosco uma parceria muito importante, Roberto, você é fundamental termos aqui um prefeito com sua característica. Abraçar ao vice-prefeito Bené, a cada vereador e cada vereadora, parabéns. E quero parabenizar a todos eunapolitanos que estão celebrando 38 anos de emancipação política, que essa história possa se reverberar e fortalecer a estima de cada criança que nasceu em Eunápolis ou que foi adotado por Eunápolis, uma cidade bonita. Tenho certeza que daqui a mais alguns meses, alguns anos, estará mais bonita ainda. E quero agradecer, saio daqui com uma nova certidão de nascimento e como comendador desse município. Buscarei honrar. Ontem o prefeito Roberto me disse que o prefeito João Duval recebeu essas honrarias, que o prefeito Valdir Pires da mesma forma. Ontem os dois senadores, Wagner e Otto, também receberam, Rui Costa recebeu também ontem, e eu quero compartilhar essa alegria, dizer que estou muito feliz, participei da festa ontem à noite, ainda fui no estádio, fui na festa. Hoje, uma noite de louvor, para agradecer a Deus e pedir a Ele muita paz, muita graça para todos nós, que Deus proteja todos vocês. Agora estaremos indo nessa agenda que eu falei aqui. Vamos fazer a entrega da Secretaria de Saúde, vamos fazer a entrega de equipamentos da emenda da deputada Cláudia, vamos fazer visita à Minha Casa Minha Vida, vamos fazer um ato público de entrega de mais uma escola de tempo integral aqui na Bahia, nesse caso aqui em Eunápolis, e dar um abraço no povo, e até o meio-dia estarei aqui, quando sairei para ir para Jaborandi. Muito bem. Encerra-se nesse momento o pool de rádios que entrevistaram o governador do estado da Bahia neste dia 12 de maio, aniversário de 38 anos de Eunápolis. A todos, obrigado.
É, Paulinho?